Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Rosa finalmente provará a sabotagem de Jacques contra Felipa. E o que virá depois será simplesmente chocante. A mulher descobrirá 3 segredos devastadores, capazes de destruir tudo o que Jacques construiu. E quando o cerco se fechar, o vilão tentará o impensável, se livrar da própria mãe. Mas o destino trará um desfecho inesperado, com a chegada de alguém que mudará tudo. Tudo começa quando Rosa começa a notar algo estranho. Felipa anda cada vez mais abatida, cansada, com olheiras profundas e um olhar perdido. Ao ver a moça passando mal mais uma vez, Rosa sente o coração apertar. Algo dentro dela grita que tem algo errado. Algo muito errado. Horas depois, tomada por uma inquietação que não a deixa em paz, Rosa decide ir até o quarto de Felipa. Mas ao se aproximar, ela vê uma cena que a faz gelar por completo. Felipa não está lá. Quem está é Jacques. E ele está fazendo algo terrível. Rosa, chocada, empurra a porta com força. Os olhos dela, cheios de fúria, encaram o próprio filho. "O que você pensa que está fazendo, Jacques?" O homem, nervoso, leva as mãos para trás, tentando esconder algo. Engole seco e tenta disfarçar. "Como assim, mãe? Do que está falando? Eu não entendi." Mas Rosa não cai na armadilha. Com a voz trêmula e o coração partido, ela grita: "Não se faça de bobo, Jacques! Eu te vi trocando os calmantes a Felipa. É por isso que ela anda mal, não é? Você está envenenando aquela menina aos poucos." O silêncio pesa no ar. Jacques tenta manter a calma, forçando um sorriso falso. "O que, mãe? Isso é um absurdo. Eu jamais faria uma coisa dessas. Eu estava só arrumando o quarto dela. Ela não está bem. Eu queria ajudar." Rosa dá um passo à frente, os olhos marejados, mas firmes. "Mentira, seu mentiroso! Que vergonha, que desgosto você me dá! Você estava mexendo na caixinha dos remédios da Felipa. Se não estava, então mostre as mãos, agora mesmo!" Jacques, apavorado, mantém as mãos atrás do corpo. "Mãe, a senhora está vendo coisa onde não tem." "Acho que está na hora da senhora descansar um pouco", ele diz, tentando disfarçar o nervosismo. Mas Rosa não cai mais nessa. A raiva ferve dentro dela. Com o semblante fechado, a idosa dá um passo à frente. "Chega, Jacques, me mostra o que você está escondendo atrás dessas mãos", grita, avançando sobre o filho. Ele recua, tentando evitar o contato, mas Rosa é mais rápida. Ela agarra os braços dele com força e, no meio da confusão, a caixa de calmantes de Felipa cai no chão. As pílulas rolam pelo quarto, espalhadas como pequenas provas do crime. Rosa fica imóvel por um instante. Depois, leva as mãos à boca, incrédula. As lágrimas começam a cair. "Não acredito", murmura com a voz embargada. "Como você teve coragem, Jacques? Fazer isso com a pobre Felipa? É por isso que ela anda tão mal. Por quê? A troco de quê? Enganando, manipulando." Ela para um segundo, respira fundo e então entende. "Ah, já entendi. Você queria isso para controlar ela e as ações da Sofia, não é?" Nesse instante, o semblante de Jacques muda completamente. O sorriso falso desaparece. O olhar dele se torna frio, sombrio. Ele se aproxima devagar, encarando a mãe nos olhos. "Já chega, sua velha. Eu tô cansado de você. Não aguento mais. Chegou a hora." Rosa dá um passo para trás, apavorada. O coração dispara. "Ora? Hora de quê, Jacques? Do que você tá falando? Você tá louco?" Ela pergunta, tentando entender o que ele pretende. Mas o bandido não responde. Com um movimento brusco, ele gira a chave e tranca o quarto do cômodo. O som seco da fechadura ecoa como uma sentença. Rosa sente o corpo gelar. Ela percebe que o próprio filho está prestes a cometer uma loucura.
Do lado de fora, o tempo parece parar, até que alguns minutos depois, Samuel chega à mansão. O rapaz entra apressado, estranhando o clima. Na sala, Davi, Léo e os outros andam de um lado para outro, nervosos. O que está acontecendo aqui? Por que todo mundo está assim? Felipa, pálida e trêmula, dá um passo à frente. A voz dela mal sai. Samuel, você precisa manter a calma. Mas sua avó desapareceu. O rapaz arregala os olhos, o corpo inteiro fica tenso. Desapareceu? Como assim desapareceu? Que história é essa? Ela saiu de casa? Perdeu a memória? Felipa balança a cabeça lentamente. E nesse momento, o silêncio toma conta da sala. Todos sentem que algo terrível está prestes a acontecer. Felipa respira fundo, tentando conter as lágrimas. Mas a voz dela sai trêmula, quase sem força. Ninguém sabe ao certo, Samuel. Ninguém ouviu a Rosa saindo. Ninguém tem ideia de para onde ela foi. Samuel sente o coração disparar no peito. O rosto dele fica pálido, a respiração acelerada. Isso não faz sentido, ele diz, nervoso. Temos que acionar a polícia agora mesmo, não podemos perder mais um segundo. Léo, preocupada, se adianta. Eu já avisei o Marlon. Eles estão procurando por ela. Mas nesse instante, Felipa começa a cambalear. O olhar dela se perde. As mãos tremem. Ela ergue os olhos para o teto e, chorando, diz entre soluços: Ah, meu Deus, será que a Rosa partiu desta para uma melhor? A sala inteira silencia. Samuel arregala os olhos, chocado. Que isso, Felipa? Ele exclama, indignado. Isso lá é jeito de falar? Felipa desperta do transe por um momento. As lágrimas escorrem. Me perdoa, Samuel. Eu não queria dizer assim, foi o desespero. O rapaz suspira, tentando se acalmar, mas a angústia só aumenta. Ele olha em volta, pensativo. Onde ela poderia estar? Felipa se apoia no sofá, ainda trêmula, enquanto Samuel caminha de um lado para o outro. A mente dele grita: alguma coisa está errada. E está mesmo. De repente, a porta se abre e Jaques aparece. Calmo, sereno demais para quem está no meio do caos. Samuel, ao vê-lo, sente um arrepio subir pela espinha. O olhar dele se fixa no homem desconfiado. Tio, onde a vovó tá? Pergunta com a voz pesada. Jaques força um sorriso. Que pergunta é essa, rapaz? Eu não sei do que você está falando. Mas Samuel dá um passo à frente. O tom muda. Não brinca comigo, Jaques. O sumiço dela começou depois que você apareceu. O que você fez com a minha avó? Ele o agarra pelos braços, empurrando-o contra a parede, a raiva e o medo misturados. Jaques se solta, empurrando o rapaz de volta. Escuta aqui, Samuel. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Eu não sei de nada. Mas Samuel não acredita. Os olhos dele, marejados, encaram o vilão com fúria. Ela sumiu, Jaques. Ninguém viu para onde ela foi. E eu tenho certeza absoluta que você tem a ver com isso. Onde é que a minha avó tá? Ele abaixa a cabeça, fingindo pesar. Depois, levanta o olhar com falsa calma. Eu não sei, Samuel. Mas eu não acredito que você pense uma coisa dessas de mim. A voz dele soa doce, mas o sorriso nos lábios entrega o que vai acontecer. Samuel percebe. E nesse instante, o clima muda completamente. Há algo sombrio, algo perigoso naquele olhar. E o que virá a seguir colocará todos à beira do abismo. Samuel caminha de um lado para o outro, tomado pela angústia. As mãos tremem, o coração bate forte. Eu não consigo acreditar, ele diz com a voz embargada. De novo, a minha mãe fugiu e ninguém foi capaz de cuidar dela. Ele respira fundo, mas a revolta toma conta. Escuta, isso não vai ficar assim. Eu vou encontrá-la e quando eu encontrar, vou colocá-la em uma casa de repouso.
Porque aqui ninguém tem capacidade de cuidar dela. A doença está avançando e algo muito grave pode acontecer se ela continuar assim. Solta! O silêncio corta o ar. Então, Samuel encara Jacques e percebe, ele continua calmo. Demais. O rapaz franze o senho. Tem alguma coisa muito errada com você, Jacques. O vilão força um meio sorriso. Sai da minha frente, Samuel, antes que eu chame a polícia pra você. Ele vira as costas, fingindo que vai ajudar nas buscas, mas o olhar frio denuncia o contrário. Samuel sente um aperto no peito, um pressentimento ruim. Algo dentro dele grita que a verdade está mais perto do que imagina. Enquanto a polícia começa a vasculhar os arredores, Samuel continua andando pela mansão, perdido entre pensamentos e medo. Até que, de repente, ele vê algo pela janela. No jardim, Jacques está sozinho, falando ao telefone. E o tom da conversa muda tudo. Escuta aqui, diz o vilão nervoso. Pra que eu tô pagando você, hein? Eu tô pagando muito bem. Esse tipo de coisa não deveria acontecer. Eu tô indo pra aí agora mesmo, e é melhor você não dar bandeira, ouviu? A polícia pode aparecer a qualquer momento. Samuel, escondido atrás de um pilar, sente o corpo inteiro gelar. Ele fala baixinho pra si mesmo. Mas do que ele tá falando? O que o Jacques está escondendo? Eu sabia que tinha algo errado desde o começo. O rapaz respira fundo, tentando conter a raiva. Quando vê Jacques desligar o telefone e sair apressado da mansão, ele decide, vai segui-lo. O rapaz caminha rápido, com o coração disparado, mas antes que alcance a porta, uma voz o interrompe. Samuel, é Davi, o rosto molhado de lágrimas. Eu preciso falar com você agora. Samuel se vira, impaciente. Davi, por que você tá com essa cara? Olha, depois você me conta, tá? Agora eu não tenho tempo, eu preciso sair. O rapaz, impaciente, levanta a mão. Não, Davi, eu não posso te ouvir agora. Eu tenho certeza absoluta de que o Jacques está escondendo a vovó em algum lugar. Eu acabei de ouvir ele no telefone. Ele falou que estava pagando alguém e que era para afastar a polícia o mais rápido possível. Samuel fala rápido, com a voz embargada, o desespero transbordando. Se ele está escondendo ela, eu preciso segui-lo agora, antes que seja tarde demais. Mas Davi agarra o braço do primo com força. Não, Samuel, não vai. É justamente sobre isso que eu quero falar. Eu sei onde a nossa avó tá. As palavras ecoam como um trovão. Samuel congela. O tempo parece parar. Ele arregala os olhos, completamente em choque. O quê? Como assim você sabe onde ela tá? Do que você tá falando, Davi? Davi respira fundo. As lágrimas começam a cair. Ele mal consegue falar entre soluços e culpa. Você tinha razão, Samuel. O Jacques, ele não é uma boa pessoa. Hoje mais cedo, eu vi quando ele colocou a nossa avó desmaiada dentro de um carro e saiu com ela. Samuel leva as mãos à cabeça, atônito. Davi continua com a voz quebrada. Quando eu perguntei o que estava acontecendo, ele disse que ia fazer o que era melhor para ela. Mas eu fiquei preocupado. Eu segui ele, escondido. E vi quando ele levou a vovó para uma clínica de repouso. Trancou ela lá dentro, como se fosse uma prisioneira. O silêncio toma conta do ambiente. Samuel respira fundo, o rosto tomado por raiva e incredulidade. E por que você não disse nada, Davi? Por que não confrontou o Jacques? Davi abaixa a cabeça, chorando de vergonha. Porque eu sou um covarde. Eu acreditei nele, Samuel, até agora. E tô morrendo de vergonha por isso. Samuel o encara por alguns segundos. Mas vê em Davi sinceridade, arrependimento real. Então coloca a mão no ombro do primo e fala decidido. Tá bom, o importante é que agora você me contou. Então vamos, a gente precisa ir até essa clínica. Temos que salvar a vovó e descobrir o que o Jacques está tramando. Davi limpa as lágrimas e balança a cabeça positivamente. Os dois saem às pressas. O destino deles agora é a verdade. Momentos mais tarde, Samuel e Davi estão escondidos do lado de fora da clínica. Observam de longe,
esperando Jacques sair. O vilão aparece logo em seguida, com um semblante frio, satisfeito. Ele entra no carro e segue de volta para a mansão sem imaginar que está sendo vigiado. Enquanto isso, dentro da clínica, Rosa continua inconsciente, trancada num quarto simples, sem entender o que está acontecendo. Jacques chega à mansão com uma pasta nas mãos. Entra calmamente como se nada tivesse acontecido. Filipa está no sofá, completamente desnorteada pelos calmantes trocados. O olhar dela está perdido, a voz fraca. O bandido se aproxima, com um sorriso hipócrita, e se senta diante dela. Filipa, você não está nada bem. Ninguém aqui está bem, Filipa. Principalmente o Samuel. Eu quero te pedir uma coisa, tá? Assina aqui, esse documento. Eu vou cuidar de tudo. Da empresa, da sua mãe, de você. Filipa, completamente desnorteada pelos calmantes trucados, pisca lentamente. As palavras de Jacques soam distantes, embaralhadas. Ela mal entende o que está acontecendo. Cuidar? De tudo? Murmura, confusa. Jacques apenas sorri. Coloca a caneta em suas mãos e empurra o papel na direção dela. Isso mesmo, querida. É só uma formalidade. Confia em mim. A mulher zonza leva a caneta até o papel. Mas, de repente, o som de uma porta se abrindo com força ecoa pelo salão. Samuel surge, ofegante, com Davi ao lado, e Rosa logo atrás, emocionada. Não, Filipa! Não assina nada que esse homem te deu! O grito corta o ar. Filipa dá um pulo do sofá assustada e deixa a caneta cair no chão. O coração dela dispara. Jacques engole seco. Os olhos dele se arregalam ao ver Rosa, viva, firme, diante dele. Mãe? Ele sussurra, sem acreditar no que vê. Filipa, ainda sem entender, olha confusa. Vocês encontraram a Rosa? Acharam ela? Rosa limpa uma lágrima do rosto com voz trêmula, mas cheia de força. Sim, minha filha. E agora você vai me ouvir. Não assine nada do que esse homem te deu. Ela dá um passo à frente, encara Jacques de frente. Esse homem vem trocando seus calmantes, Filipa. É por isso que você não anda bem. É por isso que seu corpo tá fraco, sua cabeça confusa. Filipa leva a mão à boca, chocada. O sorriso desaparece do rosto dela. Mentira, murmura. O Jacques não faria isso comigo. Samuel se aproxima, com firmeza. Pelo amor de Deus, Filipa. Ele prendeu a própria mãe numa clínica de repouso para ela não contar a verdade. Olha o que ele está tentando te fazer assinar. Filipa olha o papel, trêmula. No começo, parece não entender. Mas aos poucos, as letras ganham forma diante dos olhos dela. A ficha cai. O documento transfere a guarda de Sofia diretamente para Jacques. Não! Sussurra ela em choque. Então era isso? É por isso que eu não estou me sentindo bem há tantos dias? Como você pode, Jacques? Como teve coragem de fazer isso comigo? Jacques dá alguns passos para trás, tentando manter a pose. A voz dele sai trêmula, desesperada. Eu não fiz nada. Eu juro, Filipa. A minha mãe tá gagá. Ela fugiu. Eu só levei ela para a clínica para cuidar dela, como eu prometi. Mas Rosa explode, tomada pela dor e pela fúria contida de uma vida inteira. Chega, Jacques. Eu não suporto mais você. Você não é meu filho. Nunca foi e nunca vai ser. Eu te dei amor, te dei casa, te dei tudo. E você me pagou com mentira, traição e maldade. Você foi longe demais, Jacques, longe demais. Davi, ao lado, dá um passo à frente. O olhar dele, cheio de lágrimas e ódio, se fixa no vilão. Você vai ter que pagar pelo que fez com a minha avó. Jacques, ofegante, encara todos ao seu redor. O olhar dele é de desespero, mas ainda tenta se fazer de vítima. Tá ouvindo bem, Davi? Diz ele com voz trêmula.
Até você, meu filho. Você devia ficar do meu lado. Davi aperta os punhos, a raiva e a decepção estampadas no rosto. De jeito nenhum, Jax. Você é um monstro. Eu devia ter ouvido Samuel desde o começo. Você é uma péssima pessoa e eu nunca mais vou cair na sua lábia. Jax sente o chão sumir debaixo dos pés. O olhar dele corre de um rosto a outro. E ali, ele entende. Perdeu tudo. Samuel se aproxima, firme. O tom de voz é grave, decidido. Acabou o Jax. A polícia já tá vindo pra cá. Você vai ser preso, não só pelo que fez com a minha avó, mas também pelo que fez com a Felipa. Nesse momento, o som das sirenes começa a ecoar do lado de fora. Jax empalidece, o corpo treme. Os olhos giram procurando uma saída. De repente, ele toma uma decisão desesperada. Corre até a garagem, empurra a porta e entra no carro. "Para, Jax!" grita Samuel, mas é tarde demais. O motor ruge alto. Davi e Samuel tentam impedir, mas o vilão arranca em disparada, quase os atropelando na fuga. O carro some estrada afora, em alta velocidade. Logo atrás, as viaturas aparecem, luzes piscando, sirenes cortando o ar. Começa uma perseguição eletrizante pelas ruas da cidade. Jax dirige como um louco, o coração batendo descompassado. A cada curva, ele se aproxima do limite. Mas o destino já estava traçado. Ao tentar fazer uma curva fechada, o carro derrapa, perde o controle e capota violentamente. 1, 2, 3 giros no ar. Depois, silêncio. Por um instante, tudo parece imóvel. Até que uma explosão ilumina o céu. O carro de Jax é consumido pelas chamas. Ninguém sabe ao certo se ele sobreviveu, ou se aquele foi o fim de um dos homens mais cruéis que já pisaram naquela cidade. E assim, Rosa finalmente salva Felipa e a verdade vem à tona depois de tanto sofrimento. Mas e você? O que achou dessas cenas de Dona de Mim? Gostou de ver Rosa triunfando e Felipa se libertando das mentiras de Jax? E o castigo dele? Foi justo? Será que Jax sobreviveu à explosão? Me conta aqui nos comentários e eu quero muito saber a sua opinião. E olha, o vídeo ainda não acabou. Tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. É só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela que eu estarei te esperando lá.